Andréia descobre que está grávida. Adriano liga para Natália e diz que precisa dela. Mário sai da prisão e pede abrigo a Natália. Elias arma plano sinistro para separar Omar e Andréia. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Minha Fortuna é Te Amar, no resumo semanal de 8 a 12 de janeiro. Espero que esteja tudo bem com vocês. E por favor, se gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Um excelente e abençoado final de semana para todos. Natália consegue despistar Vicente. Ela diz que Dona Margo disse que vai morrer de vergonha porque quer lhe pedir um favor. Margo disfarça e pede para Natália preparar algo para ela comer. Mário lembra de Valentina e fica feliz com a sua visita. Valentina diz que Natália lhe contou o que estava acontecendo com ele e por isso ela decidiu visitá-lo. Mário diz que Valentina é muito bonita. Sol diz a Gustavo que ele diz uma coisa para ela, outra para Constanza e pergunta para qual das duas ele diz a verdade. Sol diz que morre de ciúmes ao imaginar ele passando a noite com Constanza e que somente a utiliza quando precisa de carinho. Regina diz a Andréia que Elias e Salma vão continuar incomodando ela e Omar, mesmo depois de casados. Andréia revela à irmã que Omar e ela vão para Londres, mas diz que é segredo, ninguém pode saber. Regina comenta com a irmã que está com cólica, diz que a sua menstruação já desceu. Elas sempre ficam juntas e pergunta se a dela ainda não desceu. Andréia fica tensa, diz à irmã que não, e acha que é os nervos por tudo o que aconteceu. Mário se diverte ao saber por tudo que Natália já passou pelo bairro e revela a Valentina que se apaixonou por ela. Valentina fica triste com o que houve. Margo agradece Natália por não ter dito nada para Vicente. Natália aconselha Margo a dizer a verdade sobre a sua saúde, pelo menos para Vicente. Mário agradece a visita de Valentina e ela pede que ele se cuide. Mário pede para ela visitá-lo mais vezes, pois passaram um bom momento juntos. Constanza diz a Gustavo que está muito feliz porque vão passar um tempo na casa de campo e conta que a mãe e as sobrinhas vão também. Constanza diz a Gustavo que essa viagem será uma segunda chance para o casamento deles. Gustavo concorda e diz que eles podem tentar mais uma vez. Teresa decide presentear Andréia com um anel que ganhou do pai de suas filhas. Cláudia insiste para ela não fazer isso, mas sim que venda a joia. Félix pergunta a Mário quem foi visitá-lo. Mário diz que foi uma garota que conheceu por acidente, que se viram umas 2 vezes antes dele ser preso e que ela e Natália são a prova de que existem pessoas boas no mundo. Sol e Valentina desabafam suas desilusões com os homens por quem estão apaixonadas, Gustavo e Mário. Regina compra um teste de gravidez para que Andréia faça. Salma procura Natália, diz que entre Elias e ela não tem segredos e sabe que ela quer roubar o seu marido. Natália diz a Salma que o marido dela mentiu e que chegou ali com uma proposta que ela não pensa em repetir pelo nojo que lhe provoca. Salma chama a Natália de hipócrita e diz que agora entende porque a irmã dela lhe deu as costas e o seu marido fugiu com a sua melhor amiga, porque as artimanhas que Andréia usa aprendeu com ela. Furiosa, Natália dá um belo tapa na cara de Salma e manda ela ir embora de sua casa. Constanza diz a Gustavo que parece que Sol sente algo por ele, porque quando disse a ela que eles iam viajar juntos, ela ficou com uma cara estranha. Gustavo diz que é somente impressão dela. Constanza diz que espera que seja isso mesmo, porque se descobrir que aquela mulher anda provocando ele, vai tirar dela o salão, a sua pensão e deixá-la na rua. Regina vê o teste de gravidez de Andréia e revela que ela está grávida. Andréia fica sem reação. Maurício, amigo de Omar, vai ser seu padrinho de casamento e planeja uma despedida de solteiro para ele. Andréia fica muito nervosa com sua gravidez e não sabe o que fazer. Regina tenta tranquilizar a irmã e Andréia pede para ela guardar segredo. Maurício pergunta ao Omar se ele tem pressa em se casar com Andréia porque engravidou. Omar diz que não e que eles vão se casar por amor. Andréia não quer contar para Omar que está grávida e diz a Regina que os pais dele podem pensar que ela armou uma cilada para segurá-lo. Natália sonha com Vicente e ela se beijando e sorri. No dia seguinte, Natália deixa Benjamin ajudá-la com seus bolos e é muito carinhosa com ele. Vicente fica por um momento observando os dois, encantado, e depois chama Benjamin
para irem para o passeio deles. Natália deseja a Vicente que ele passe um belo final de semana com a sua família. Vicente a agradece e diz que o filho dele e ele vão sentir falta dela. Natália fica constrangida com o que ele diz. Sol aconselha que Olga não asfixie Vicente e sim o conquiste. Olga diz que sabe o que faz. Vicente, Olga, Sol e sua família saem para o passeio. Constanza fica assustada ao ver William dentro de sua casa e ele diz que a empregada o deixou entrar. William diz que mandou mensagens para ela, mas não recebeu resposta. Constanza diz que trocou de número por segurança e ameaça denunciá-lo caso não a deixe em paz. Teresa diz a Natália que não encontra o anel que o pai dela lhe deu. Cláudio diz que tem certeza de que foi algum dos Ramírez que roubou, talvez Vicente, ou mesmo a velha Dona Margo. William pede mais dinheiro para Constanza e ameaça tornar o vídeo público. Constanza fica muito nervosa e William lhe dá alguns dias para que ela lhe dê o dinheiro. Natália diz a Cláudio que não vai permitir que ele acuse falsamente Dona Margo e muito menos a Vicente. Cláudio diz que os olhos de Natália brilham quando fala de Vicente e que parece que ela está impressionada com aquele homem. Natália diz que Vicente é uma excelente pessoa e estendeu a mão quando ela mais precisava e tem todos os motivos para defendê-lo. Teresa diz a Cláudio que já chega e que também considera Vicente uma excelente pessoa. Natália diz que aquela discussão já se acabou e coloca Cláudio em seu devido lugar. No parque, Olga se faz de boazinha para Vicente e passa a protetor em Benjamin. Sem que ninguém perceba, Olga intimida Benjamin. Ela diz baixinho que eles combinaram que ele ia se comportar bem com ela e não ia lhe fazer grosserias. Benjamin se diverte muito com o pai e os tios. Adriano liga para Natália. Ela fica chocada ao escutar a voz dele. Diz que ele é a pessoa mais descarada que ela conhece e pergunta como ele se atreve a ligar para ela. Cara de pau, Adriano diz que está em graves problemas e precisa dela. O advogado diz a Mário que quando Adriano Cantor pisar no país, vão responsabilizá-lo pela fraude e ele será inocentado. Adriano diz a Natália que ela não sabe o quanto ele está arrependido por todo o mal que lhe causou. Sapão ordinário. Arrependido porque foi abandonado e traído por sua amante e está preso, né? Sem vergonha. Natália chora e desliga o telefone sem dar chances de Adriano dizer mais alguma coisa. Mário liga para Natália. Conta que Adriano foi preso e que será transferido para o México. Natália diz a Mário que Adriano ligou, mas ela desligou o telefone. Olga finge que está se afogando para chamar a atenção de Vicente. Ele entra na piscina e a pega. Salma diz a Elias que não sabe onde Omar está e nem os amigos dele sabem o seu paradeiro. Elias diz a Salma que Omar está acostumado à vida luxuosa, vai perceber o seu erro e voltará para casa, quando ela menos esperar. Salma pede para Elias encontrar Omar antes que ele se case com Andréia. Preocupado com Olga, Vicente se aproxima dela para fazer respiração boca a boca. Olga aproveita o momento e o beija. Vicente se desvencilha dela, diz que ela se aproveitou e que realmente pensou que ela estava se afogando. Olga, morcegona sirigaita, diz que era verdade, o agradece por ter a salvado e diz que ele é o seu herói. Constanza e Cláudio chegam na casa de Vicente para pegarem Teresa e as sobrinhas para passarem um final de semana com eles. Vicente entrega para Olga e Sol a chave do quarto que elas vão ficar na pousada. Olga diz que aquelas chaves podem ser as que abrem a porta para a felicidade. João Gabriel chama Sol para passearem na cidade. Elias conversa com Maurício e a sua mãe. Ele diz a Maurício que só quer a ajuda dele para impedir que o filho cometa o maior erro da sua vida. Vicente leva a Olga até o quarto. Ela está um pouco tonta devido a ter bebido demais e logo dorme. Quando Vicente sai do quarto, encontra sua avó, que lhe chama a atenção, e diz a ele que o mal dos homens é se deixar pegar pelas bestas e que Olga não é mulher indicada para ele. Margot diz que Vicente poderia se dar uma oportunidade com alguém como Natália. Vicente diz à avó que assim está bem e que a única mulher que necessita nessa família é ela. Ele avisa a avó que terá que voltar para casa porque teve um problema com as mercadorias do seu negócio. Vicente diz que resolverá o assunto e no dia seguinte estará de volta. Constanza e sua família chegam na casa de campo. Andréia pede para a tia não dizer a Salma que Omar e ela estão ali.
Constanza diz a Andréa que não gosta de mentir, que não lhe parece uma boa ideia que ela queira se casar em alguns dias e pergunta quanto tempo ela tem de gravidez. Andréa fica surpresa com a pergunta da tia. Vicente avisa aos irmãos que vai resolver o problema com as mercadorias de seu negócio e que Benjamin vai com ele. Constanza diz a Andréa que somente uma gravidez é a explicação para ela querer se casar com tanta pressa. Andréa acaba confirmando para a tia que está mesmo grávida. Constanza diz a ela que está disposta a apoiá-la. Andréa diz à tia que nem o Omar e nem a mãe dela sabem da sua gravidez. Ao anoitecer, João Gabriel pede que Sol se deixe levar pelo momento e tenta beijá-la. Sol se esquiva e começa a falar do céu e das estrelas. João Gabriel diz a Sol que Vicente foi para a cidade resolver um assunto, que vai ficar com o quarto dele e caso ela sinta frio à noite, ele pode aquecê-la. Constanza e Andréa conversam a sós. Andréa recrimina a tia por não ter recebido a sua mãe, irmã e ela em sua casa. Constanza diz que Andréa é como uma filha para ela e que se reagiu daquela maneira é porque Gustavo quis se apropriar de algo que não era dele. Constanza aconselha Andréa a não dizer nada a Omar sobre a sua gravidez antes do casamento. Pressionado por sua mãe, Maurício conta para Elias e Salma que Omar está na casa de campo de Constanza e fala também sobre os planos de casamento dele e Andréa. Elias e Salma ficam surpresos ao saberem que Omar e André já estão com tudo pronto para se casarem na próxima semana. Olga acorda no meio da noite e vai até o quarto de Vicente na pousada. É João Gabriel quem está no quarto, mas no escuro, Olga não percebe e, acreditando ser Vicente, tira sua roupa, se deita na cama e começa a beijá-lo. Pensando que é Sol, João Gabriel a beija com vontade. Salma liga para Constanza e discute com ela por esconder Omar em sua casa de campo. Maldosa, Constanza, megera das canelas secas, pergunta se Salma já sabe que vai ser avó e revela que André está esperando um filho de Omar. Salma fica chocada. Constanza diz que se Salma e Elias querem impedir o casamento de André e Omar, ainda está em tempo, mas precisam agir imediatamente. João Gabriel e Olga param de se beijar e ficam surpresos ao se verem. Maurício se sente mal por ter traído Omar por pressão de Elias e sua mãe. Elias manda Maurício organizar a despedida de solteiro de Omar, que do resto ele vai se encarregar. João Gabriel diz a Olga que Vicente teve que voltar para a cidade para resolver um assunto no trabalho. Olga diz para ele nem pensar em dizer nada do que aconteceu entre eles e sai do quarto. Vicente e Benjamin chegam em casa e Natália fica surpresa ao vê-los. Elias garante a Salma que Omar vai voltar para a Inglaterra e se esquecer de Andréa. Salma conta para Elias que Andréa está grávida, mas diz que Omar ainda não sabe. Furioso, Elias diz que com mais razão agora é que devem tirar Omar do país. Vicente e Natália levam Benjamin para o quarto e com muito carinho os dois colocam o pijama nele e lhe dão um beijo de boa noite. Olga fica morrendo de raiva ao pensar que Vicente e Natália estão sozinhos em casa. Vicente explica para Natália o motivo de ter voltado. Ele diz a ela que Benjamin não se divertiu no passeio e parecia sentir falta dela. Natália fica emocionada. Vicente diz que o filho a ama e que ela ganhou seu coração. Natália diz que também ama Benjamin, que ele é um menino lindo e especial. Ela desabafa com Vicente e conta que recebeu uma ligação de Adriano lhe pedindo ajuda, pois está preso. Na prisão, Adriano não para de pensar em Natália e diz para si mesmo: Natália, como eu fui tonto, eu preciso tanto de você. Vicente diz a Natália que vai falar com todo o respeito, mas que foi bom ter empreendido aquele rato. Natália diz que escutar a voz de Adriano por um instante a fez recordar de toda a dor que ele lhe causou. Vicente escuta o desabafo de Natália e diz que ela é uma mulher muito forte e valente. Natália diz a Vicente que não pode odiar Adriano, porque ele é o pai de suas filhas. Dividiram 20 anos de suas vidas, mas ele deixou uma imensa ferida nela. Vicente diz que essa ferida ela vai curar com amor de alguém que a mereça, que a admire e a respeite, porque é uma grande mulher. Vicente diz que Natália não está sozinha, pois tem as suas filhas e ele também não vai permitir que Adriano volte a machucá-la. No dia seguinte, Dona Margot recrimina Olga por ter bebido demais, insinua que ela não tem moral e a proíbe de se aproveitar de Vicente para beijá-lo.
Olga diz que Margot deveria deixar Vicente escolher a mulher que ele quiser. Margot diz que essa mulher não é ela, pois é uma qualquer. Olga fica furiosa e grita com Margot. Sol exige que Olga se desculpe com Margot. Olga se nega e Margot diz a ela que já apareceu uma mulher para o seu neto, uma mulher que vale a pena, e é a Natália. Natália, Benjamin e Vicente passam um bom tempo juntos, pintando o muro da casa. Maurício liga para Omar e diz que a sua despedida de solteiro será naquela noite. Vicente, Natália e Benjamin se divertem e um joga tinta no outro. Vicente e Natália ficam muito próximos e quase se beijam. Benjamin, muito feliz, sorri e brincando, passa tinta no rosto do pai, impedindo que ele e Natália se beijem. Constanza diz a Regina que Andréia ter ficado grávida não é coisa de uma jovem de respeito e muito menos exemplo para ela, e ela terá que ficar calada sobre aquele erro. Regina diz que aquele bebê não é um erro, e se a tia o vê assim, agora ela entende porque ela nunca teve um filho. Constanza não gosta do que ouve e quase dá uma bofetada em Regina. Dona Margot diz a Zezé e João Gabriel que a sua pressão subiu com a raiva que Olga fez passar. João Gabriel diz à avó que Olga não é tão má, ela é uma delícia. Margot dá uma bofetada nele. Sol diz a Olga que se ela faltar o respeito com a Dona Margot mais uma vez, elas vão embora. Natália chama Vicente para almoçar com ela. Vicente diz a ela que é das antigas, foi educado como um cavalheiro e por isso é ele quem a convida. Natália quer pagar metade da conta, mas Vicente não permite. Depois, Vicente liga para a avó, diz que resolveu o problema e vai sair com Natália para almoçar. Dona Margot fica contente, diz que Deus escutou as orações dela, pede para ele não ter pressa para voltar e aproveitar para conhecer Natália melhor. A casa de campo de Constanza fica próxima ao local onde a família de Vicente está e Regina e Zezé se encontram no centro da cidade. Regina liga para Gustavo e pede a permissão do tio para passar um tempo com Zezé. Gustavo permite, fala com Zezé e fica sabendo que Sol também está ali. Vicente fica encantado ao ver Natália toda produzida para ir almoçar e diz que ela está muito linda. Regina pergunta a Zezé se uma menina estivesse grávida dele, ele gostaria de saber antes ou depois do casamento. Zezé diz que gostaria de saber ao mesmo tempo que a menina. Benjamin ajuda o pai a se arrumar. Valentina chega na casa de Vicente para ficar com Benjamin, para que ele e Natália saiam. Natália diz a Valentina que acredita que Mário logo sairá da prisão, porque finalmente o marido dela foi preso e Mário poderá provar sua inocência. Valentina sonda Natália para saber se ela tem interesse em Mário. Natália diz que Mário e ela só são amigos, nada mais, e Valentina gosta muito do que ouve. Sol fica surpresa ao ver Gustavo no clube. Gustavo diz que foi buscar Regina e não poderia perder a oportunidade de vê-la. Ele diz que está procurando a maneira de se separar de Constanza, que ela é a única mulher por quem quer lutar, e eles se beijam. João Gabriel vê os dois. Vicente e Natália se despedem de Benjamin e saem para o restaurante. Vicente leva Natália a um restaurante francês, onde ela costumava ir. Olga liga para a casa de Vicente para saber onde ele está. Valentina atende e diz que está cuidando de Benjamin porque Vicente e Natália saíram para almoçar. Olga fica furiosa. Omar diz a Andréia que o que eles menos precisam agora é de uma criança, pois é muita responsabilidade e eles precisam amadurecer mais. Vicente diz a Natália que é a primeira vez que vai a um lugar assim. Natália diz que ele não precisa fingir para ficar bem com ela, pois gosta dele como é, um homem simples e bom. Vicente diz que também gosta muito dela. Regina leva Zezé para almoçar na casa da tia. Constanza fica irritada e humilha Zezé, dizendo a Regina que ela é de outro nível comparada com aquele imundo e não permite que ele fique para almoçar. Sem graça, Natália diz a Vicente que o que quis dizer é que gosta de compartilhar seu tempo com ele e se sente à vontade, cheia de confiança com ele. Vicente diz que foi o mesmo que quis dizer para ela, que gosta muito dessa amizade tão linda entre eles. Gustavo diz a Constanza que Zezé também é seu convidado e vai ficar. Constanza diz que aquela casa é dela e não vai permitir que aquele imundo sente em sua mesa. Regina diz à tia que prefere 1000 vezes estar com Zezé e a família dele do que estar perto dela. Regina diz que Constanza é tão negativa e tão amargurada que ninguém gosta de estar perto dela. Natália e Vicente se divertem. Regina diz à tia que vai pegar suas coisas e não vai mais incomodá-la.
Gustavo diz que Constanza lhe dá muita tristeza e que vai embora com Regina. Vicente diz a Natália que brinda pela comida, pela companhia dela e para que aquela tarde tão especial se repita logo. Natália pergunta a Vicente por que ele não leva Dona Margot para morar com ele. Vicente diz que já insistiu muitas vezes com ela, mas ela não quer. Natália diz que Dona Margot não tem mais idade para morar sozinha e é melhor estar perto da família. Vicente estranha a insistência dela e pergunta se ela sabe se a sua avózinha está doente. Natália diz para Vicente não ficar preocupado e que a única coisa que quer é que Dona Margot viva muitos anos mais de felicidade com seus netos. Teresa fica sabendo que Regina e Gustavo foram embora devido à discussão com Constanza. Cláudio diz que Regina está seguindo o exemplo da mãe, que está endeusada com o gorila do Vicente e sempre o defende. Constanza diz que definitivamente a traição de Adriano deixou Natália com a autoestima no chão e que eles não se surpreendam se a irmã terminar sendo amante daquele homem. Salma e Patrícia vão ao mesmo restaurante onde Natália e Vicente estão. Elas veem Natália e a criticam, dizendo que ela já arrumou um homem. Salma diz a Patrícia que Natália quis ficar com Elias e pede para ela espalhar isso. Natália vê Salma e Patrícia e diz a Vicente que com certeza elas devem estar falando o pior dela. Vicente diz que falta muito para que aquelas senhoras tenham a sua decência, a sua nobreza e que ela é a mulher mais bonita por dentro e por fora de todo aquele restaurante. Natália segura a mão de Vicente e o agradece. João Gabriel diz a Olga que o melhor da viagem foi quando ela o confundiu com Vicente. O irmão não sabe o que está perdendo e a beija. Quando Vicente e Natália estão saindo do restaurante, Salma faz questão de cumprimentá-la. Natália as cumprimenta e apresenta a Vicente. Depois, ela dá a mão para Vicente e eles saem do restaurante bem juntinhos. Patrícia e Salma ficam passadas com a atitude de Natália. E do lado de fora do restaurante, Natália e Vicente se divertem. Natália diz que se as ex-amigas querem falar mal dela, ela lhes deu todo o material para que digam o que quiserem. Mas Natália deixa claro para Vicente que se permitiu que ele a abraçasse na saída do restaurante, foi para demonstrar que está orgulhosa e encantada de ter saído com ele. Regina diz a Zezé que a família dele a trata com mais carinho do que algumas pessoas de sua própria família. Zezé diz que fica feliz por ela se sentir bem com a sua família e eles se abraçam. Só agradece Gustavo por ter defendido Zezé e Regina de Constanza e diz que está orgulhosa dele. João Gabriel deixa a família e os amigos surpresos ao anunciar que Olga e ele são namorados. Natália diz a Vicente que quer que Andréa tenha um casamento feliz, como o que ele tinha com Lúcia. Vicente diz a Natália que há histórias que terminam, mas também há outras que podem começar, e eles quase se beijam. Os dois são interrompidos por alguém que bate na porta. Natália abre a porta e fica surpresa ao ver Mário. Mário diz a ela que acabou de recuperar sua liberdade e a abraça. Vicente não gosta nada do que vê. Margot briga com João Gabriel por sua relação com Olga, já que nenhum dos dois se amam. João Gabriel diz à avó que Olga e ele têm muita química, física e que deram um beijo para lá de bom. Margot diz a João que Olga é pior do que um demônio. Natália apresenta Mário e Vicente formalmente. Mário diz a Natália que ela está belíssima e ela o agradece. Mário diz a Natália que acabou de sair da prisão e está sem nada e pede que ela lhe dê um lugar para dormir. Sem saber o que dizer, Natália olha para Vicente. Olga diz a Sol que vai incomodar Vicente e ele vai perceber o que perdeu. Sol diz que a prima está tramando algo e garante que não vai permitir que ela manipule João. Natália insiste para que Vicente permita que Mário fique na casa algumas noites e conta sobre a traição de Tânia e Verônica. Sol diz a Gustavo que Olga só está usando João Gabriel. Regina diz a Zezé que eles serão sempre melhores amigos. Depois de muita insistência de Mário, Natália permite que ele fique na casa, mesmo com Vicente não gostando. Começa a despedida de solteiro de Omar. Algumas mulheres chegam e dançam com ele. Natália hospeda Mário no quarto das filhas. Diz que elas foram passar o fim de semana com Constanza e ele pode ficar ali aquela noite.
Mário agradece a ajuda de Natália. Diz que não quer colocá-la em problemas com Vicente e que percebeu que ele ficou com ciúmes. Natália diz que isso é impressão dele. Uma mulher chamada Michele seduz Omar e diz que alguns amigos dele a pagaram para fazer o que ele quiser naquela noite. Omar vai reclamar com Maurício e Michele aproveita para colocar droga na bebida dele. Michele se aproxima de Omar, dá a bebida para ele e ele acaba tomando. Natália pede para Vicente ser paciente com Mário e ele promete se comportar. Omar começa a passar muito mal, ele fica tonto. Michele aproveita para beijá-lo e Maurício tira fotos. No dia seguinte, a faxineira vai até o apartamento onde teve a festa de Omar. Ele está dormindo no quarto e acorda assustado quando a faxineira grita que mataram a moça. Omar fica chocado ao ver Michele no chão, ensanguentada. A faxineira acusa Omar de ter assassinado a moça. Maurício envia para Andréia as fotos de Omar beijando outra mulher. Andréia fica muito nervosa e diz que Omar é igual ao pai dela. Constanza vê as fotos e Andréia desmaia nos braços da avó e Cláudio. Quando Omar está fugindo do apartamento, ele vê alguns policiais e médicos chegando. Elias chega no apartamento e diz aos policiais e à empregada que saiu tudo como eles planejaram. Elias diz que Michele fez um ótimo trabalho e lhe dá muito dinheiro. Michele diz que ficou preocupada com Omar, pois ele saiu muito alterado. Elias diz a ela que essa era a intenção. Desesperado, Omar liga para o pai e diz que precisa da ajuda dele. Andréia diz à avó e à tia que jamais perdoará Omar. Omar diz ao pai que não se lembra de nada e que apareceu uma mulher morta no quarto do hotel no dia seguinte da sua despedida de solteiro. Elias abraça o filho e finge lhe dar todo o seu apoio. Mário diz a Vicente que assim que puder, a primeira coisa que vai fazer é alugar um lugar e levar Natália e suas filhas para viver com ele. Vicente se irrita e diz que Mário não pode chegar assim e decidir as coisas pelos outros. Mário diz que não vai discutir com ele, que saiu decidido a construir a sua vida e a lutar por Natália, porque ela é a mulher que ele ama. Vicente diz a Mário que sua casa pode não ser um palácio, mas Natália e suas filhas estão seguras e não estão precisando dele. Mário diz a Vicente que está ciente das palhaçadas dele com Natália e a discussão continua. Natália chega, mas não percebe o clima ruim entre eles. Omar diz ao pai que foi covarde, um nojo de homem e que deveria ter esperado a chegada da polícia para esclarecer as coisas. Elias diz que o filho estava assustado e agora o melhor é ele deixar o país, porque podem incriminá-lo. Aos prantos, Andréia conta para Regina sobre as fotos que recebeu de Omar. Regina tenta apoiar a irmã, diz que Omar ficou bêbado e não é costume dele traí-la. Andréia acaba concordando com a irmã, pensa que lhe mandaram as fotos para que ela e Omar brigassem e suspeita de que Elias e Salma estejam por trás de tudo. Salma pega o celular de Omar e manda uma mensagem para Andréia, se passando por ele. Na mensagem, diz que sente muito, mas não pode continuar com a relação deles. Andréia fica arrasada. Elias diz a Omar que ele deve ir para a Inglaterra. Omar quer falar com Andréia para se explicar, mas Elias lhe dá uma bofetada e ameaça não mover um só dedo para ajudá-lo, caso ligue para Andréia. Olhando uma foto de Lúcia, Vicente diz a ela que ninguém ocupará o seu lugar e que não está pronto para começar uma nova relação. Andréia sofre muito por acreditar que Omar não a quer mais e sente dores no ventre. Gustavo diz a Constanza que é feliz com as pessoas do bairro, os mecânicos, e não ao lado dela. Gustavo diz que está sendo sincero, que nenhum dos dois deve viver aquele casamento de mentiras e que o melhor é se separarem. Regina vai até a tia e diz que Andréia precisa dela porque está sentindo dores na barriga. Mário vai até a pensão de Sol para alugar um quarto e Valentina e ele se encontram. Valentina fica muito feliz ao vê-lo e o abraça. Mário fica surpreso e contente por ela morar na pensão. Constanza diz que Andréia precisa ir para o hospital. Ela pede para a Regina tomar conta da irmã, porque vai distrair a mãe e Cláudio para que eles não percebam o que está acontecendo. Constanza consegue fazer a mãe e Cláudio saírem da casa de campo. Andréia continua passando muito mal e sangra. Valentina mostra para Mário o quarto que está desocupado e diz que ele pode ficar ali. Gustavo diz a Sol que disse a Constanza que quer se separar dela.
Valentina e Mário pegam um ônibus para irem ao centro da cidade. Nada à vontade, Mário se segura em Valentina para não cair. Vicente e Benjamin levam Natália para a casa de campo de Constanza, já que ela decidiu passar o domingo lá. Constanza vê a irmã de longe e consegue sair com Andréia para o hospital antes que elas vejam. Regina fica e conta para a mãe que Andréia está muito mal, por isso a tia foi levá-la ao hospital. Natália fica surpresa ao descobrir que Andréia está grávida. Gustavo diz a Sol que deu o primeiro passo para gritar aos 4 ventos que a ama e eles se beijam. Vicente e Benjamin chegam na pousada e veem João Gabriel e Olga aos beijos. Olga diz que agora eles são namorados. Regina diz à mãe que Omar também não sabe da gravidez de Andréia e revela que a irmã se sentiu muito mal porque viu umas fotos dele beijando outra mulher e que ele terminou com ela. Natália fica indignada. Tereza e Cláudio passeiam pela cidade e veem Gustavo e Sol conversando. Olga tortura Benjamin e diz que o pai dele ficou com ciúmes ao saber que ela está namorando seu tio. Olga diz que não ama João Gabriel e como ele é mulherengo, vai acabar atraindo e então será o papai dele que vai consolá-la. Cruel, Olga debocha da morte de Lúcia. Diz a Benjamin que conhece os homens que mataram a mãe dele e que se ele não ajudá-la, vai dizer para eles onde ele mora. Benjamin, pobrezinho, fica desesperado. Constanza e Andréia chegam ao hospital. Natália liga para a irmã, mas Constanza se nega a lhe dar o endereço de onde estão. Constanza diz a Natália que Andréia está em um hospital que ela não pode pagar e como será ela quem vai arcar com todos os gastos, é ela quem toma as decisões. Salma pergunta se Elias não acha que foi demais o que fez com Omar, porque o filho jamais voltará a ser o mesmo. Elias diz que era disso que precisavam, pois agora Omar está obediente. Natália liga para Vicente e ele diz a ela que daqui a pouco vai buscá-la. Olga fica morrendo de raiva. Omar diz à mãe que arruinou a sua vida e precisa se lembrar do que aconteceu na noite passada. Ele diz que não pode deixar o país sem dar uma explicação para Andréia. Salma diz para Omar escrever uma carta para Andréia, que ela vai entregá-la para ela. O médico informa a Constanza que Andréia e o bebê estão bem. Ela só teve um pouco de ansiedade e anemia. Vicente chega ao encontro de Natália e diz a ela que eles vão juntos procurar por Andréia em todos os hospitais da cidade. Tereza e Cláudio chegam e descobrem o que está acontecendo. Ao anoitecer, Constanza volta para a capital com Andréia e a leva para sua casa. Escondido, Omar liga para Andréia e diz que precisa vê-la. Constanza liga para Natália, diz que o perigo já passou e Andréia e ela já estão em sua casa na capital. Constanza proíbe Natália de ir até sua casa, dizendo que Andréia precisa descansar e, se quiser, no dia seguinte ela pode ir até lá. Andréia diz à tia que Omar quer vê-la e está indo para a mansão. Constanza critica a atitude de Andréia, mas ela diz à tia que vai confessar a verdade. Desesperada, Salma diz a Elias que Omar não está em casa, que ele pegou as chaves do carro e saiu. Elias fica furioso. Omar chega na casa de Constanza, mas ela o impede de ver Andréia, dizendo que a sobrinha não quer saber nada dele.